Muito bem, então, agora estamos iniciando, então, o terceiro encontro sobre o primeiro livro da República, né? Como eu falei, é um livro muito importante porque ele que vai delinear os temas a serem desenvolvidos na República, né? Eu estava fazendo uma revisão hoje do livro, né? E eu havia até me esquecido que há uma menção bastante interessante já ao projeto da construção da cidade aqui, né? A gente vai passar por ela hoje. E só para vocês verem mesmo que, de alguma maneira, né, o que vem a seguir já está delineado no livro 1, tá? Bom, a gente havia parado no discurso do Trasímaco, né? Então a gente viu que após o Trasímaco suas teses, né, serem refutadas pelo Sócrates, né, através do argumento da especificidade da técnica, né, da finalidade da técnica. Sócrates ele vai dizer que toda arte, né, toda técnica, ela é criada para atender uma necessidade que é externa a ela, né? Então o que a gente estava vendo ali, então a medicina, né, a arte da medicina, ela serve então para um propósito que é externo a ela. Ou seja, a arte da medicina serve não à própria medicina, mas serve ao corpo, por exemplo, né? Mesma coisa a arte da navegação, né? E outras artes, tá? Eu acho que vale a pena a gente, antes de prosseguir, né, falar um pouquinho sobre esse termo técnica, né, que eu estou usando técnica, arte, etc, né? O termo grego é tekne, tudo bem? Só que tekne, ele tem algumas nuances, assim, que a arte ou técnica às vezes não contemplam, né? Porque quando a gente fala técnica, hoje em dia, a gente geralmente está visando um, um estilo de saber que Tecne não se refere, né? E quando a gente fala arte, aí pior, né? A gente também está se referindo a um conjunto de saberes e práticas e tal, que a Tecne não se refere. Quando a gente fala arte, hoje em dia, por exemplo, né? A gente está se referindo ali a, sei lá, o Picasso, né? A gente está se referindo àquilo que a gente encontra em museus e em projetos cotidianos e tal. Agora, a arte, nesse sentido antigo, né, a partir desse significado de técnica, é um conjunto de saberes visando uma atividade concreta, né, visando a realização de algo concreto, tudo bem? Então, às vezes eu falo arte, às vezes eu falo técnica, mas saibam que o termo grego é tekne, tudo bem? Depois, mais para frente, quando surgir a, essa discussão mais aprofundada, né, nos livros ali na frente, eu trago para vocês no dicionário e a gente discute melhor sobre, né? Mas só para vocês entenderem que tecne, né, o que está sendo dito aqui, não é arte nem técnica, mas é tecne, tudo bem? Bom, então, dito isso, né, aquele principal argumento do Trasímaco, de que a justiça seria a vantagem do mais forte, né, cai um pouco por terra, porque o que ele estava propondo era que a tecne da justiça, né, servia algo para ela própria, né, e não ao seu objeto. Então ele está dizendo, né, que a arte de governar, por exemplo, não serve ao governado, mas ao governante. Tudo bem? Bom, através dessa questão da finalidade, né, da técnica, a gente vê isso caindo por terra, o Trasímaco vê isso caindo por terra, né? A gente pode revisar esses argumentos ali em 341D, 342D também, tá? E aí o Trasímaco tendo em vista, então, essa derrota, né, no campo de vista retórico, ele vai elaborar um discurso, né? O Trasímaco elabora um discurso em que ele diz que Sócrates está basicamente sendo ingênuo ao achar que a arte de governar diz respeito aos governados, né, beneficia os governados. E ele vai dizer que o homem justo, em todos os lugares, perde para aquele que é injusto, né? Ele vai dizer nos contratos, nas taxas, né, em funções públicas, enfim, de que é muito mais vantajoso ser injusto, tá?
Se a gente retomar aqui em 344C, a gente vai ver justamente essa parte, né, do argumento do Trasímaco. Deixa eu pegar aqui. 344C. É, muito facilmente compreenderás que alcançares a mais perfeita injustiça, a que torna muito feliz quem comete injustiça, mas infelicíssimo quem sofre a injustiça e não quer ser injusto, né? Então, dessa forma, ele vai dizer que, não por temer praticá-la, mas por temer vir a sofrê-la, é que censura a injustiça quem a censura, né? Então, ele diz que a injustiça, ela é a melhor coisa, né? Ela é melhor do que a justiça. Só que o problema é que a prática da injustiça, ela é censurada pelos fracos, para aqueles que não têm coragem, né? Ou às vezes não conseguem praticá-la, tudo bem? Então ele diz, ó, que a injustiça ela é proibida não porque as pessoas temem praticá-la, mas porque as pessoas temem sofrê-la, né? Beleza? É um discurso bastante interessante esse do Trasímaco, né? A gente viu que ele reforça posturas que vão ser retomadas ali, depois com Nietzsche, né? Com outros autores mais ou menos nessa linha, tá? E quando ele diz esse discurso, ele tenta ir embora, né? Só que os outros ali presentes obrigam ele a prestar contas do que diz. E o Sócrates dá aquela famosa fala, né, sobre a importância de ter esse tipo de discussão, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, em 344e, Sócrates vai dizer: ó divino Trasímaco, depois de nos fazer um discurso como esse, pretendes ir embora antes que tenhas demonstrado a contento ou aprendido se é assim ou não? Ou crês que se trata de definir assunto de pouca monta, e não o percurso da nossa vida, aquele que cada um de nós deve percorrer para viver uma vida muito profícua, né? Então, Sócrates diz que a discussão que eles estão tendo ali, por mais que seja uma discussão dentro do contexto de da festa do Céfalo, né, dentro do contexto cotidiano, ele vai dizer que essa discussão vai decidir o rumo da vida de todos aqueles presentes a partir de então, né, caso fosse chegado a algum tipo de conclusão, beleza? Então, é uma fala bastante famosa, por quê, né? Porque geralmente quando a gente estuda filosofia, a gente, né, a nível assim do que a gente está fazendo, né, leitura de texto e tal, a gente tende a separar de uma forma muito natural, às vezes, né, a teoria da prática, né? O que eu estudo, o que eu aprendo e o que eu realmente faço. Só que não é esse o caminho que o Sócrates propõe e nem o que nós propomos aqui, né? A gente pretende unir teoria e prática de forma indissociada, né? Como Sócrates está colocando aqui. Pode falar, Suzy. Ô, Henrique, quando o Trazima coloca sobre a injustiça lá, né, que ele fala que a injustiça é boa, né, para quem, quer dizer, o injusto ele teme pela injustiça em si, né, e não pelo o que vai causar a ele, vamos supor, né, se você cometeu Isso. uma injustiça, você vai ser preso, sei lá, vai ser condenado, alguma coisa assim. Não por isso, mas pelo dano que vai causar a você. Seria isso? Então, o que o Trasímaco acredita é, na verdade, o contrário, né? Ele vai dizer que a injustiça ela é boa em si mesma, né? Então, você praticar uma injustiça, sei lá, você roubar uma loja, por exemplo, é excelente, se você não for punido, né? Ele diz que a única coisa ruim da injustiça nesse contexto são as punições que se colocam, né? Por isso que mais para frente, por exemplo, ele vai colocar, né? O Sócrates vai colocar, aliás, que a perfeita injustiça é o que vai ser discutido dali então. O que é a perfeita injustiça? É você ser injusto ao máximo e não ser punido, não ser descoberto por isso, né? Você não vai usufruir nenhum tipo de retaliação pela prática daquilo.
Beleza? É algo que a gente vai ver ali no livro 2 quando o Glauco falar do anel de Giges, né? Mas que já se coloca aqui, né? Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Beleza. É isso, né? Exatamente. O Trazemos que ele vai dizer que cometer injustiça é bom se não formos punidos, né? É por isso que as pessoas censuram a injustiça, não porque elas não querem praticá-la, mas porque elas não querem sofrê-la. Tá? Bom, o Sócrates então vai exigir um convencimento, né, da parte do Trasímaco. E aí como convencê-lo, né? O Trasímaco vai dizer: bom, Sócrates, mas como que eu vou te convencer, né? Você quer que eu pegue a minha argumentação e enfie dentro da sua cabeça? E Sócrates vai falar: não, por Zeus, né? Não faça isso. Mas eu preciso que você te fixe no que você está dizendo e argumente de maneira clara e indicada. Ou seja, quando você fizer alguma mudança na definição, você precisa indicar para a gente. Ou seja, argumentar de maneira clara e coesa. É assim que o Sócrates diz que vai ser convencido. Né? Dá para ver a partir desse momento, né, que o Trasímaco meio que já está de saco cheio do Sócrates. Né? E essa é a segunda parte, né? Ou seja, depois que o Trasímaco propõe o seu discurso e que o Sócrates passa então a analisar esse discurso e tentar encontrar as razões que levaram o Trasímaco a pronunciá-lo, né? As respostas que o Trasímaco dá para o Sócrates a partir desse momento, né? São muito levinhas, né? Sim ou não. E a todo momento o Trasímaco diz para o Sócrates: bom, Sócrates, vai lá, eu não vou te fazer frente, né? Na sua refutação. Ou seja, o Trasímaco ele está enxergando essa conversa com Sócrates como em termos competitivos, a gente pode dizer assim, né? Porque ele não está realmente empenhado em fazer com que o Sócrates, através dele, né, através do seu discurso, com a ajuda dele, entenda o que é a injustiça, o que é a justiça, tudo bem? Ele está interessado aqui em ser refutado ou refutar, tá? Mas ele faz uma ironia, né? Ele é irônico o tempo todo, né? Quem, o Sócrates ou o Trasímaco? O Trasímaco. Sim, ele é irônico, de fato, né? Sócrates também, né? Os dois são, em momentos diferentes. Bom, daí então o Sócrates passa, né, a revisar os argumentos do Trasímaco e a tentar encontrar ali formas de perceber se ele está falando a verdade ou não, né? Porque ele diz que não está convencido. Isso é uma coisa importante, né? Porque o Trasímaco ele faz um discurso visando o convencimento e não convence ninguém, né? Então o Sócrates diz que para ser convencido, o Trasímaco vai precisar, junto com eles ali, entrar em um percurso de análise, né? Um percurso que não tem a ver com questão da competitividade, pelo menos, né? Apesar que a gente vai ver que ela está muito marcada aqui ainda. Então vamos lá. O primeiro ponto que ele vai revisar é sobre a definição do pastor que o Trasímaco propõe no discurso dele, né? O Trasímaco diz lá no início do discurso dele que quando os pastores visam, né, exercer o pastoreio, eles não querem de forma nenhuma o bem das ovelhas, né? Eles só cuidam das ovelhas para poderem tosquiá-las e lucrar com elas no futuro, tá? E aí o Sócrates vai começar a pensar essa definição da seguinte medida, né? Bom, vamos pensar então, né, nos termos que a gente estava vendo de tecne, né, no termo da técnica. A gente sabe que cada técnica tem uma finalidade, né? A medicina visa o corpo e tal, e o pastoreio, então, visaria o bem das ovelhas, tá? Ele vai tentar pensar qual é a excelência, né? A excelência técnica dessa arte. Pensando, então, vamos pensar o seguinte, Trazima. Os governantes, eles exercem os cargos que eles exercem de bom grado, né, ou não. Eles exercem de forma como caridade, né, o seu cargo, e de forma alguma, né, o Sócrates vai dizer. É por isso que eles exigem salário. Ou seja, já que a arte do governante
todas as artes, né, na verdade, beneficiam um outro e não a si mesmo, é necessário, então, que haja uma forma da pessoa garantir a sua subsistência através da arte, já que ela não beneficia a si mesma. E essa subsistência é o salário, né? Então, por exemplo, já que o médico não vai ganhar nada com a sua arte, ele vai sempre ajudar os outros, né? Ele vai sempre curar os outros. O que ele ganha fazendo isso? O salário, né? Por isso que o salário existe, porque as artes não beneficiam a si mesmas, né? Em 346D, a gente pode ver isso mais delineado, né? É... Ó, quanto aos outros cargos, não notas que ninguém quer exercê-los de bom grado, mas as pessoas exigem salário, porque pensam, elas, que do exercício do governo não serão elas que tirarão proveito, mas os seus subordinados. Beleza? E aí tem uma fala curiosa do Sócrates, né, que se coloca aqui. Ele vai dizer que para alguém que governe, né, então, para alguém governar, será necessário dinheiro, honra, ou então a ameaça de algum castigo, né? Já que a arte não beneficia a si mesma. E aí o Glauco vai perguntar, ué, mas que castigo é esse, né, que você está falando, Sócrates? O que você introduziu? E o Sócrates vai dizer o seguinte, olha, aquele que então procura exercer o governo visando o benefício dos subordinados, né, ele só vai governar se ele ganhar dinheiro, né, ou honra, ou então se para ele ser governado por alguém pior do que ele for uma possibilidade. Né? Então, para que um homem bom, né, ele vai dizer, não seja governado por alguém pior, que para ele seria uma punição, um castigo, né? Aí ele sim assume o governo, não visando dinheiro, não visando honras, né? Mas visando não ser dominado por alguém pior. Tudo bem? Então aí ele vai dizer aqui, ó, em 347D, ele vai dar um adiantamento, né? Já que esse argumento está ali na frente. Ele vai dizer, ó, se existisse uma cidade de homens de bem, poderia muito bem acontecer que a disputa deles fosse para conseguir ficar fora do governo, como hoje é para assumi-lo. Tudo bem? Conseguiram entender esse ponto, gente? Sim, interessante, né? É, porque aí o Sócrates passa de uma percepção que nenhuma arte beneficia a si mesma, nem mesmo a arte do governo, né? A arte do governo visa o bem dos subordinados, por isso que quem está no governo não lucra nada com a sua arte. Aí deve receber um salário, né? Algum tipo de honraria, ou então isso que ele falou do castigo, né? Eu penso que ele, talvez o que eu entendo, né? Que ele queira dizer que do servir, né? Que no governo você iria servir por servir, né? E obviamente você não ia ficar ali disputando e querendo servir para sempre, vamos dizer, né? Porque aí você teria outras pessoas que poderia ver com outros valores, com outras coisas para agregar, né? Sim, acho que a questão do para sempre ele nem coloca aqui, mas é isso, né? Não, eu digo para Eu sempre vou... porque quando ele fala aí que eles não iam disputar, né? Ficar querendo a disputa pelo governo, e sim para ficar fora dele, né? Dele. Isso, sim, sim, exatamente. Beleza? Isso ele vai delinear lá mais pra frente, quando ele falar dos guardiões, né? Enfim, que é exatamente isso, né? Na verdade. Eles não querem governar, mas são levados a isso. Né? Bom, então, essa, essa refutação que o Sócrates elabora dos argumentos do Trasímaco, ela segue três etapas, né? A primeira etapa é saber se o que é justo é a vantagem do mais forte. A segunda etapa é saber se é melhor a justiça ou a injustiça, e, consequentemente, se o injusto é mais feliz do que o justo, como o Trasímaco propôs ali, né? Essa primeira parte, ou seja, de saber se o justo é a vantagem do mais forte ou não, a gente acabou de ver a refutação.
né? O justo não pode ser a vantagem do mais forte, porque o que é justo, já que a justiça é uma técnica, sempre visa a vantagem do outro, né? Do mais fraco, tá bom? E aí a gente vai ver essas duas outras refutações que vão seguir um atropelo, né? A gente vai ver que elas não vão ser exatamente coesas. E isso vai gerar consequências lá no final, né? Bom, e aí então o Sócrates propõe o seguinte, né? Para os discípulos dele e para o Trasímaco. Ele vai dizer, olha, é possível fazer dois tipos de exame do seu discurso, Trasímaco, a partir daqui, né? É possível fazer um discurso monolítico, um discurso como se eu estivesse discursando em um púlpito, né, para uma plateia, onde então eu vou simplesmente dizer quais benefícios da justiça e coisas do tipo, e aí no fim alguém enumera, né, se tem mais benefícios, como eu pontuei, ou menos benefícios, como o Trasímaco pontuou. E aí um juiz ia lá e decidia quem era o vencedor do discurso, né? Que é o que acontece nas competições retóricas, né, ou no tribunal, ou algo assim, tá? E outra possibilidade, então, que o Sócrates coloca é que seja feito um exame a partir do diálogo, né? Que eles sejam, como ele diz, né, ao mesmo tempo oradores e juízes do que eles estão dizendo. Evidentemente, eles vão optar por essa segunda opção, né? Mas é importante aqui a gente destacar o seguinte, que o Sócrates, ele tenta de alguma maneira renunciar a esse caráter competitivo da conversa dele com o Trasímaco, né? Apesar disso acontecer, né? Bom, como iniciar a refutação, né? Como saber se é melhor a justiça ou a injustiça? Se é mais feliz o justo ou o injusto, né? O Sócrates ele vai começar por um caminho bastante peculiar, né? Ele vai dizer o seguinte: bom, vamos pensar na justiça perfeita e na injustiça perfeita, né? Na prática perfeita das duas técnicas, tá? Ele pergunta ao Trasímaco, como você chamaria, Trasímaco, essas artes, né? Chamaria uma de vício e uma outra de virtude? O Trasímaco diria que não, mas que ele chamaria a justiça perfeita de uma nobre ingenuidade e a injustiça perfeita do real discernimento das coisas. Tá? Então, o Trasímaco está propondo aqui que o injusto, ele é quem tem o discernimento, quem tem o conhecimento, quem é sábio, né? Quem é bom, quem é forte. E está propondo que o justo é ingênuo, tudo bem? Ou seja, é ignorante em alguma medida, tá bem? O Sócrates pegando isso, pegando essa bola que o Trasímaco passou para ele, né? Ele vai pensar o seguinte: bom, Trasímaco, pensemos o seguinte: qual seria a postura do homem justo e do homem injusto, né? Um ante ao outro. O justo procuraria superar outro justo ou buscaria superar somente o injusto? Né? E aí o Trasímaco concorda, ele vai dizer que aquele que é justo não busca superar os seus semelhantes, mas só os seus opostos, né? Por outro lado, o injusto busca superar qualquer um dos dois lados, busca superar, né? Adquirir vantagem sobre outros injustos e sobre o justo também, beleza? Meio confuso, mas a gente vai ver que faz sentido no final, né? Pelo quê, né? Daí o Sócrates vai puxar um exemplo. Bom, então vamos pensar no seguinte, né, Trasímaco? Já que você está falando que a injustiça é que detém o discernimento, é que detém a sabedoria, né, os valores positivos, e que a justiça é uma ignorância, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar em outra arte, em outra técnica, né? E aí ele dá o exemplo do músico, né, com uma lira. Ele vai dizer, ó, o bom músico, que é conhecedor da música, ele vai procurar ser melhor que outros músicos ou ser melhor que os não músicos, né? E aí, evidentemente, o que eles colocam aqui é que o músico que domina a sua arte, ele não vai procurar ser melhor que os seus semelhantes, mas que os seus opostos, que os não músicos, tudo bem? Ele vai procurar tocar mais, tocar melhor do que aqueles que não tocam a lira, do que aqueles que tocam profissionalmente também, né? Não há rivalidade entre esses iguais, é isso que está sendo dito. Mesma coisa de um médico, ele vai dizer.
né, que não disputa práticas entre iguais, mas que ele vai procurar ser mais sábio, mais esperto do que um ignorante na arte da medicina, tá? E aí o Trasímaco percebe que começou a se enrolar, porque pelo seguinte, bom, então a gente vai ver que as artes que detêm o conhecimento são as artes que favorecem aquela definição antiga de ajudar, né, a outro que não a si mesmo, tudo bem? Então ele vai dizer, no fim das contas, né, que a justiça é conhecimento e que a injustiça é ignorância, tá certo? Visto que então a justiça é uma ideia positiva e a injustiça é uma ideia negativa. Eu passei de maneira rápida, tá, gente, por esse aspecto, porque essa questão aqui, apesar de ser realmente uma refutação, né, do Sócrates, de alguma maneira, conseguir fazer esse jogo, né, para lidar com os argumentos do Trasímaco, essa parte que não é filosoficamente relevante, assim, para as teses do Platão ali na frente. É um jogo retórico, né? Mas eu passei aqui mais para a gente entender como o Sócrates tira, né, é, da cartola, assim, uma forma de refutar o Trasímaco, beleza? Então, é dessa maneira, né? Dessa forma, em 350D, a gente tem uma parte curiosa também do, do diálogo, né? Que ele diz que, bom, depois dessa refutação, eu vou ler aqui para vocês. Trasímaco concordou com tudo isso. Não facilmente, como estou relatando agora, mas depois de forçado e a custo, suando, e quanto, já que era verão. Foi nesse momento que pela primeira vez vi o que nunca tinha visto antes, um rubor na face de Trasímaco. Então, aqui o Trasímaco percebe que foi refutado, que ele perdeu o discurso, né? Perdeu já que ele estava lidando em termos competitivos, né? Que ele perdeu ali para o Sócrates, né? E, e aí, então, já que antes ele já estava indisposto a responder as perguntas do Sócrates, agora mais ainda, né? O Trasímaco vai estar totalmente de forma passiva aqui no diálogo a partir de agora. E o Sócrates vai, inclusive, brincar com isso. O Sócrates vai dizer o seguinte para o Trasímaco: eu estou muito contente, Trasímaco, mais para frente, né? Disse eu, porque não está dizendo sim ou não com sinal de cabeça, mas respondes muito bem. Então, visualmente, o Trasímaco está um pouco agastado aqui, né? Bom, segunda parte, então, né? Para saber, então, se é melhor a justiça ou a injustiça, tá? Como é que o Sócrates vai continuar essa refutação? Ele já viu que a justiça é uma ideia positiva e que a injustiça é uma ideia negativa. Daí ele coloca em 351C o exemplo de um exército ou uma cidade, né, de piratas e criminosos, para saber se lá, onde reina a injustiça, eles são mais felizes ou não, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, é, faz-me ainda esse favor e responde-me, na tua opinião, uma cidade ou um exército de piratas ou ladrões, outro tipo de pessoas que em sociedade cometem agressões injustas, poderiam ter êxito se fossem contra os direitos uns dos outros? Né? Essa é a questão aqui para Sócrates. Então ele vai dizer, vou imaginar então numa comunidade de pessoas injustas. Se elas fossem injustas, se elas, né, lutassem contra umas às outras, elas nunca conseguiriam fazer nada. Então, ainda que entre criminosos, é preciso existir justiça para que eles consigam trabalhar juntos. É preciso haver confiança, né? Para que eles trabalhem juntos, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, é evidente que no íntimo deles há uma justiça que os impede de cometer injustiça contra os seus e simultaneamente contra o seu adversário. Desculpa, contra o adversário e que foi por meio dela que praticaram os atos que praticaram. Realizam feitos injustos, sendo maus pela metade, visto que os integralmente maus são também incapazes de agir com perfeição. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui é que a injustiça
Sendo então uma ignorância, né, sendo uma ideia negativa, ela vai impedir que as pessoas executem as coisas como elas devem ser executadas. Né? Ela vai impedir o real exercício das coisas, tá? Em 352b, diga, pode falar, Suzy. Ô, Henrique, agora para a gente analisando isso aqui, trazendo, eu fico pensando assim, né? Então, para que haja, né, a justiça, vai ter que sempre ter regras, né? Porque mesmo que nem esse exemplo que ele dá, de uns piratas ali que são injustos, mas entre eles têm que ter as regras e eles têm que ser justos com essas regras, né? Isso, é isso mesmo que está sendo dito. É isso aí. Então ele vai dizer, ó, em comunidade as pessoas injustas não conseguem viver se elas não adotarem a justiça. Ou seja, o que o Trasímaco está dizendo aqui é falso. Ele disse que a injustiça é a fonte de todos os bens, né, para os seres humanos. Só que é impossível você fazer tudo sempre se mantendo em injustiça, né? É evidente aqui que o Sócrates ele comete um deslize e o Trasímaco aqui não percebe também, mas que o Sócrates aqui ele está falando nesses termos de forma social, né? E o que o Trasímaco estava propondo ali no discurso dele era que a injustiça fosse feita de forma individual, tá? Mas isso fica para uma outra hora, assim, porque aqui a gente pode encontrar várias incoerências, né? Digamos assim, tanto nas teses do Trasímaco quanto aqui na refutação do Sócrates. Né? Elas não são de forma alguma perfeitas, né? Nossa, eu não consigo ver isso. Tô longe, É, Henrique. é uma questão, na verdade, de você se debruçar e pensar tentar enxergar como se fosse um interlocutor ali, né? Tentando ver quem é que está sendo. Em quais momentos eles estão sendo realmente acurados, assim, no que eles estão dizendo. Enfim. Daí, a parte que eu li para vocês aqui, em 352b, né, em diante, resume, né, esses argumentos do Sócrates, em que, de fato, então, a justiça vai ser uma ideia positiva e a injustiça é uma ideia negativa. A justiça vai estar associada ao conhecimento, né, a sabedoria, etc. E a injustiça é uma ignorância, tá? E a não realização de coisas. E aí que tá, né? A gente se aproxima aqui bem do finalzinho, né, do diálogo. E do diálogo não, né, do livro. E aí percebe o seguinte, que o que resultou do diálogo, né? Sócrates vai fazer essa pergunta, né? O que resultou do nosso diálogo? Bom, trazendo, eu cometi um atropelo, né, ali atrás. Porque quando eu fui investigar se é melhor a justiça ou a injustiça, ou se é mais feliz o injusto ou o justo, né? Eu não me perguntei algo essencial, que é, antes de eu saber se algo faz bem ou faz mal, antes de saber se eu vou ser mais feliz com algo, né, ou mais infeliz, eu preciso saber o que é aquele algo, né? Então, fazendo um exemplo meio bobo, mas é o seguinte: se tiver um bolo aqui na minha frente, e aí eu falar, ó, eu quero saber se esse bolo é melhor do que o outro, né? Eu primeiro preciso provar o bolo. Eu preciso saber o que ele é, como ele é. E o Sócrates aqui, ele fez todo esse percurso de saber se é melhor a justiça ou a injustiça e tal, mas nunca mas, né, em todo esse tempo, ele não se perguntou de forma simples, né, o que era a justiça. E ele não investigou esse ponto específico. Né? Tudo bem? Daí o Sócrates vai dizer o seguinte, aqui, últimas linhas, né, do livro um. Olha só o que ele vai dizer.
Ele vai dizer, ó, sendo assim, nada sei. E isso foi o que resultou do nosso diálogo. Se não sei o que é a justiça, dificilmente saberei se ela é uma virtude ou não, e se quem a tem é ou não feliz. Tudo bem? Então, o diálogo termina dessa forma meio frustrante, né? Como todos os diálogos aporéticos são, né, de fato. Por isso que eu falei para vocês, né, nas aulas anteriores, que existe uma ideia, né, de que o livro 1 teria sido composto bem antes, né, do restante da República, como um diálogo aporético, tá? Mas em linhas gerais, gente, esse é o tema, né, a tônica do livro 1, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Querem que explique melhor alguma parte? Não, você disse que esse primeiro diálogo é a base, né, para o restante, né? Que é Isso. daí que vão surgir os temas para os outros diálogos, seria isso? Aí É, eu vou pegar e dar uma outra lida, tentando ver com outros olhos, porque a impressão que dá é que a gente fica perdido, né? sim, porque esse, essa conversa dele com o Trasímaco, ela segue rumos que não estão plenamente ali de acordo com a prática que o Sócrates defende, né? Porque há um misto de rivalidade, um misto de competição, né, como eu falei, e de confusão mesmo, né? Porque, vamos lá, qual que é o projeto do Sócrates, né? Ah, é você ser capaz de chegar a algum conhecimento a partir do diálogo. E o Trasímaco não quer dialogar com Sócrates, esse é o ponto, né? Então ele não fez perguntas decisivas, ele não direcionou o caminho do Sócrates também, tá? Então, por isso também não chegamos a lugar nenhum, né? Talvez a gente poderia dizer dessa forma. Por isso que o projeto muda. A partir do livro 2, com quem que o Sócrates vai dialogar? Não é com o Trasímaco, não é com o Polemarco, né? Ou seja, não é nem com o sofista, nem com o leigo, mas são com seus discípulos, né? E, e aí a questão muda, né? Aí eles fazem contribuições, eles fazem perguntas, eles mudam o rumo do diálogo, né? E são capazes de apontar quando Sócrates está cometendo algum erro ou não. Então, tipo, o que a gente tem que tentar entender, talvez, nesse primeiro momento, pelo menos, é que a prática do Sócrates, ela não se coloca de forma individual, de forma sozinha, né? Ela precisa do seu interlocutor ali, engajado, em alguma medida, né, na atividade. Se o Trasímaco não está engajado, seja por alguma razão de rivalidade, seja por alguma indisposição filosófica, não vai rolar, né? Vai acabar em aporia. O que mais? Então, o livro 1 ele vai delinear o tema da República, né? Dos outros livros. E é possível encontrar situações semelhantes, né? O que o Sócrates está passando aqui com o Trasímaco em outros diálogos também, como no Gorgias, né? No Cálixes. Mas aqui no livro 1, a presença aqui do Trasímaco, a forma como esse discurso se dá e as teses que o Trasímaco defende são muito únicas, assim, né? Até mesmo na obra do Platão. Porque eu acho que em nenhum outro momento dos diálogos a gente observa uma posição tão relativista ao extremo, assim, né? Meio amoral do Trasímaco. Beleza? Que mais? Sobre o fato que você falou, né, da gente se sentir perdido no diálogo, eu acho que é porque ele se trata de ao mesmo tempo uma refutação de um discurso e da busca de encontrar o que é aquilo, né? Então é dessa conciliação da atividade competitiva e da atividade filosófica. Daí a gente fica meio perdido mesmo. É bem isso mesmo, porque
você fica tentando encontrar, né, eu no caso, né, aquelas entrelinhas, uma resposta. E você também vai pegando aquilo que você acha, né, aquilo que a gente fica tentando encaixar naquilo que a gente tem, né, vamos dizer. Sim. Se for, a gente tem que identificar também se nos trata de uma dificuldade de leitura, né? Porque ler um diálogo do Platão é muito diferente de ler qualquer outra coisa, né? Isso é fato, infelizmente. Então, o que eu recomendo quando estiver lendo diálogo, né? Tenha ali alguma coisa para você anotar, um caderno para você anotar. Fala, ó, então eles estão buscando isso. Aí você coloca, né? Colocando. Então, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Ah, não, esse argumento não funcionou, por isso, isso e isso, né? Então, a gente tem que acompanhar a estrutura ali da conversa de alguma maneira, tá? Certo. Beleza? O que mais? Tudo certo? Beleza, gente. Ó, então, hoje a gente terminou o livro 1. Amanhã não, sábado que vem, a gente inicia o livro 2, tá? E o livro 2 ele traz grandes novidades, né? No livro 2 o Traslímaco, ele vai dar lugar, né, ao Glauco e a Adimanto, que são dois discípulos do Sócrates, e irmãos de Platão, inclusive. E o Glauco e o Adimanto, o que eles vão fazer? Eles vão tentar pegar as teses do Trasímaco e colocar elas dentro de um escopo filosófico. Então eles vão tirar, talvez, né, os resquícios de competitividade e tal, e vão dar uma solidez filosófica às teses relativistas do Trasímaco, tá? Fazendo com que, então, o Sócrates consiga respondê-las, consiga mais ou menos, né? Mas que o Sócrates tenha como respondê-las a partir de uma perspectiva filosófica, a partir do diálogo, né? Que é o que ele está propondo ali. Beleza? Beleza, Henrique. Beleza, galera. Obrigado, Henrique. Obrigado, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigada, Henrique. Até Bom mais. final de semana. Obrigado. Te chamando.